Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para compartilhar com vocês através da palavra aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Mas antes de começar, mais uma vez quero agradecer você que é inscrito no canal, que Deus continue abençoando a tua vida. Você também que está chegando aqui agora pela primeira vez, se você gostar do conteúdo que a gente compartilha aqui, que é a palavra de Deus, da forma simples que Deus tem me usado, que você possa aí se inscrever no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Então, você que é inscrito e não é inscrito, vocês possam ajudar, esta palavra chegar a mais pessoas aí, se sentir no teu coração. Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, porque isso faz com que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Também deixe seus comentários, para que a gente venha interagir. Eu gosto de ler os comentários e sinto falta disso. Então, que você possa aí deixar seu comentário para a gente interagir, alguma dúvida ou alguma sugestão de um vídeo, uma palavra, e o que estiver ao meu alcance eu vou tentar fazer. Então, que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Então, hoje a palavra que eu tenho preparado está lá em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, o tema desta palavra hoje é o Messias que Deus enviou. O Messias que Deus enviou. Então, se você puder, abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 9, versículo 18. Vamos ler somente 3 versículos, versículo 18, 19 e 20. Vai nos dizendo assim a palavra. Certa vez estava Jesus sozinho, orando, e os seus discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. Versículo 20. E vocês, quem vocês dizem que sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. Glória a Deus. Então hoje preparei esta palavra aqui, versículos, apenas 3 versículos, e hoje eu quero trazer uma palavra simples, clara e objetiva. Falar sobre o Messias que Deus enviou. Então aqui começa o versículo 18, como nós lemos, dizendo que Jesus estava sozinho. E eu lendo uma passagem que relata a mesma coisa, mas em outro autor, lá em Marcos, capítulo 9, capítulo 8, versículo 27, lá Marcos diz assim, no Evangelho de Marcos: depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho eles lhe perguntou: quem o povo diz que eu sou? Então é a mesma passagem, mas aqui eu notei algo diferente. Então no versículo 27 do capítulo 8, lá em Marcos, Marcos lá começa dizendo onde o lugar que eles estavam. Diz assim, que Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que fica perto de Cesareia. E depois vai citar as mesmas passagens, que Jesus pergunta quem ele é e Pedro responde. Mas aqui no começo do versículo, no começo da passagem, diz o lugar que eles estavam. E lá, quando Lucas retrata essa passagem, ele diz diferente. Ele não diz o local que ele estava, mas ele diz o que o Senhor Jesus estava fazendo. Ele começa dizendo que certa vez Jesus estava sozinho orando. Então ali, lá em Marcos, cita o local que eles estavam, mas não cita que Jesus estava orando. É interessante isso, A forma que diz lá e a forma que diz aqui. Então, Lucas explica bem melhor quando ele diz: Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Então eu acho interessante, porque lá não retrata que Jesus estava orando naquele dia. E aqui em Lucas retrata. E aí vai seguir a palavra dizendo no versículo 19, eles respondem a Jesus: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas que ressuscitou. Mas aí a pergunta que não quer calar, no versículo 20, Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Então imagina aí eu e você hoje, Jesus chegando até nós e perguntando: quem vocês dizem que sou? O que nós teríamos para responder para ele? Então hoje trouxe essa passagem aqui para falar algo simples, claro e objetivo.
o Messias que Deus enviou. Então ali aqui não retrata, mas eu imagino que na hora ficaram sem palavras, muitos ali, né? Ficaram calados e pensando o tempo. Mas no meio deles um respondeu, Pedro disse, olha, o Senhor é o Messias que Deus enviou. Então aqui é a primeira vez um de seus discípulos estava reconhecendo para que o Senhor Jesus veio. Então ele veio sim para operar milagres, veio sim para manifestar a glória de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o nome dele fosse exaltado, né? Acima de todo nome, mas a função principal, ele veio para me salvar, ele veio para te salvar, ele veio para suportar o que nós não poderíamos suportar. Então aqui é simples, claro e objetivo que quero trazer hoje. Então aqui eu me imagino aquela hora que Jesus pergunta, olha, as pessoas dizem que, quando os discípulos dizem, olha Senhor, as pessoas dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, mas eles não imaginavam que Jesus ia fazer uma pergunta dessa. Então Jesus pergunta no versículo 20, olha, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Imagina eu e você se Jesus perguntasse para nós hoje, e vocês, quem vocês dizem que sou? O que nós teríamos para responder? O que nós teríamos para falar para o Senhor Jesus? Então isso é muito interessante. Então nós sabemos que Ele opera milagre, nós sabemos que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele restaura vidas. Mas o principal o objetivo é ser o nosso Messias. Então aqui Pedro reconhece que o Senhor é o Messias. Então essa é a reflexão que trago aqui hoje. Nós temos que reconhecer que o Senhor é nosso Messias. Não apenas reconhecer dizendo de boca, olha, eu tenho o Senhor Jesus no coração, porque eu vemos muito essa expressão. Hoje a pessoa diz assim, olha, eu tenho Jesus no coração. Na linguagem eu falo assim, não, estou tranquilo. Tem Jesus no coração, eu amo a Jesus. Mas e aí? Não adianta somente falar, eu amo a Jesus, eu tenho Ele no meu coração. Quando Pedro aqui diz, olha, o Senhor é o Messias que Deus enviou. Então ali eles estavam sendo ensinados a receber o Senhor Jesus como Messias, mas não somente isso, mas principalmente se comportar como um povo de Deus que ia receber aquele Messias como Salvador. E para ser salvo, não tem como ser salvo vivendo uma vida de pecado. Para ser salvo, não tem como ser salvo vivendo uma vida de mesmice, de comodismo. Olha, não tem como ser salvo estando no mundo da bebedice, não tem como ser salvo estando no mundo das drogas. Enfim, não sei o que tem te prendido, não sei o que possa te prender do pecado A ao pecado Z, não sei, da coisa pequena à coisa grande, enfim, não sei. Mas para reconhecer o Senhor como Messias, é necessário se comportar como o povo que vai receber Ele como Messias. Então essa é a palavra hoje, é simples, clara e objetiva. Aleluia! Se você tem conhecido o Senhor, já tem andado nesse caminho, continue firme. Mas quero apresentar a você que ainda não decidiu. Olha, eu tenho que dizer aqui, porque é a palavra que diz. Então não adianta somente falar, eu tenho Jesus no coração. Não adianta somente falar, eu amo a Jesus, mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então não adianta eu somente colocar algo no coração, falando, mas eu tenho que realizar aquilo para que aconteça. Então simples, eu vou dar um exemplo, uma planta dessa aqui, ó, se eu pegar ela e falar assim, eu vou colocar ela nesse vaso para ela nascer, para eu usar aqui nesse vídeo. Mas e se eu não colocar ela, ela vai nascer? Se eu não semear a semente, ela não vai nascer. Se eu não cuidar dela, regar ela, ela não vai crescer. Então não adianta eu falar, eu vou fazer isso e não fazer. Então é isso que eu quero trazer aqui hoje, é simples para que você entenda. Não adianta eu falar que eu vou fazer algo da boca para fora, superficial, não adianta eu falar e não cumprir. O que faz a diferença é o agir. Como a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, hoje eu quero trazer aqui esta reflexão, se nós já temos conhecido o Senhor Jesus. Ali os discípulos já conheciam o Senhor Jesus, já tinham acompanhado os seus milagres, seus feitos maravilhosos, mas eu imagino lá quando Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Então eles ficaram ali um momento sem palavra, eu imagino isso. A Bíblia não relata, mas ali um deles diz, olha, o Senhor é o Messias que Deus enviou. Então essa é a reflexão hoje, que nós possamos reforçar isso para nós hoje, se nós já conhecemos esta palavra. Se Ele já é o nosso Messias, eu trouxe esta palavra hoje para reforçar, para lembrar que o Senhor é nosso Messias, que nós somos povo dele.
e se você ainda não está se comportando como recebedor desse Messias. Hoje que esta palavra te faça refletir nesta situação, porque não adianta somente dizer que Ele é o nosso Messias e viver da maneira que nós queremos. Não adianta somente dizer que Ele é nosso Salvador e não se comportar como um povo que precisa de salvação. Então não é da noite para o dia que nós mudamos os nossos erros. Não é nós que mudamos sozinhos, mas tem coisas que é o Espírito Santo que vai habitar e vai mudar os nossos comportamentos. Então, mas Ele vai fazer isso se Ele achar lugar. Então tem coisas na nossa vida, eu mesmo já tive experiência que falei assim para o Senhor, olha, eu não consigo, Senhor, mudar isso sozinho, mas que o Senhor me ajude a mudar isso. Então tem coisa que a gente só pode deixar, se a gente reconhecer, olha, Senhor, eu só consigo deixar isso se o Senhor me ajudar. Então eu tenho um exemplo, muito tempo atrás, isso é um testemunho, né? Eu gostava muito de jogar um jogo online, né? Eu era preso naquilo, então eu dava mais prioridade àquilo do que para as coisas do Senhor. Eu ficava muito tempo naquilo ao invés de ficar muito tempo com o Senhor. Então não estou dizendo que a gente não tem que se divertir, que a gente não tem que ter momentos de lazer, mas eu estou dizendo que tem que ser a nossa prioridade, porque não adianta eu ir lá, estava naquele momento lá no computador jogando aquele jogo, dedicando tanto tempo para aquilo lá, e aí depois no correr do dia eu ir lá e ler um versículo bíblico, ler um capítulo, e meu coração não está naquilo. Então o meu coração, a minha prioridade não estava na palavra de Deus, e por isso que ela não gerava fruto em mim. Mas a partir do momento que eu falei, olha, eu preciso deixar isso, e eu falava e não conseguia deixar aquele vício, que era o jogo, né? Tem vários vícios, mas o meu exemplo aqui que estou dando era aquele jogo online que me prendia, que me impedia de progredir, e eu dentro de mim sabia que eu tinha que deixar aquilo, mas eu não conseguia. E aí eu decidi, Senhor, agora eu preciso que o Senhor tire isso de mim. Porque várias vezes eu já tentei deixar e voltava. Mas aí eu falei para o Senhor, Senhor, olha, eu não consigo deixar isso. Mas eu quero te pedir hoje como teu servo. Arranca isso de mim. Arranca isso e me faz esquecer. Tira isso da minha memória, tira isso do meu coração e coloca a tua palavra no meu coração. O salmista disse no Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, onde está a nossa prioridade? Então, por isso que eu falei, não adianta somente falar, eu amo a Jesus, eu tenho Ele no meu coração. Não adianta falar assim, Jesus é o meu Salvador. Ele veio para nos salvar, mas nós temos que fazer algo para que Ele nos salve. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele diz claramente assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Então a pessoa foca na parte que Jesus entra, mas ela não presta atenção que Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato, mas ele fala, se você abrir a porta, ele não chega entrando, ele não chega de qualquer jeito. Então não basta apenas dizer, eu tenho o Senhor Jesus, mas eu tenho que buscar ter Ele na minha vida, eu tenho que buscar receber Ele como Messias, vivendo como povo de Deus. Então essa é a reflexão hoje, simples, clara e objetiva. O Senhor Jesus é o nosso Messias que Deus enviou. Então que eu possa reforçar isso na nossa vida, e que nós possamos ter um comportamento de povo salvo, que as pessoas possam olhar para nós e ver sim o ser humano que nós somos, ver uma pessoa de caráter, uma pessoa de humildade, mas que ela possa também ver um servo de Cristo, para que nós possamos ser exemplo de pessoas que almejam a salvação. Glória a Deus. Então, quero ler com vocês lá em Atos capítulo 3, versículo 18. Atos capítulo 3, 18. Olha, diz assim a palavra: mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, o que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. No verso 19, portanto arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Então já estava programado, já estava
decretado, né? No Velho Testamento, Deus manifesta, né? Revela a profeta Isaías, a tantos profetas aí, falando do Senhor Jesus, da vinda do Senhor Jesus, já estava preparado. Então se cumpriu e no versículo 19 diz: arrependam-se e voltem-se para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Então diz que Deus vai perdoar os pecados, mas aqui fala: voltem-se para Deus e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor. Então isso é interessante, que nós temos que se fortalecer no Espírito, é necessário. Então o Espírito nós precisa de alimento para continuar firmes, para continuar vivendo o melhor de Deus nessa terra. Então o Senhor enviou o Messias para nós. Então que nós possamos reconhecer, dizer, falar: eu tenho Jesus no coração, falar: glória seja dada ao Senhor, falar: olha, eu amo a Jesus, mas que nós possamos viver como um povo que vai receber o Messias, como um povo que mudou os comportamentos. Então, como eu disse, dei o meu exemplo, tem coisa que eu não deixei, que a gente não deixa sozinho, mas nós podemos dobrar o joelho no chão e dizer: Senhor, eu não consigo deixar isso sozinho. Senhor, me ajuda a deixar esse pecado A, esse pecado B, não sei. Me ajuda a deixar isso, me ajuda a dar prioridade ao Senhor e não mais aquilo que eu estou dando prioridade. E Deus mudou isso em mim e Ele pode mudar isso em você também. Então, para a gente encerrar, eu quero ler com vocês lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Perdão, irmãos. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu, tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Versículo 9. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é lindo essa passagem. Olha, então, aqui os discípulos estavam com Jesus. Jesus veio para realizar milagres, Jesus veio para realizar obras, Jesus veio para salvar almas. Mas o mais importante, Jesus veio para nos salvar, para me salvar, para te salvar, para ser o nosso Messias. Então essa é a palavra de hoje, simples, claro e objetivo, como eu disse, é reconhecer o Senhor Jesus como nosso Messias e se comportar como recebedores desse Jesus na nossa vida. Aleluia. Então aqui cita quem Jesus é. Então ele começa dizendo em Filipenses 2, no versículo 5, tem um modo de pensar como Cristo Jesus tinha, porque diz aqui que ele era Deus. Olha, ele no versículo 6, ele tinha a natureza de Deus, mas ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual a mim, tornando-se igual a você e suportando. O interessante é que ele se tornou igual a mim, igual a você, um ser humano de carne e osso, mas na essência ele era Deus. Ele se tornou um ser humano de carne e osso, mas eu e você não poderia suportar esse fardo, e ele no corpo de ser humano suportou o que eu e você não poderia suportar. Então ele veio para ser o nosso Messias, e que nós sejamos povo dele, que nós reconheçamos que ele é o nosso Messias, e ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e a morte de cruz. Então o Senhor Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você. Não foi para que eu e você vivamos uma vida de qualquer maneira. Não foi para que eu e você viva uma vida de pecado. Não foi para que eu e você viva uma vida de mesmice, para que nós vivamos uma vida de comodismo. Não, mas ele viveu uma vida para que eu e você levantasse a mão e dissesse: Senhor, eu quero o Senhor Jesus, para que eu e você recebesse ele como Messias. E se nós recebemos, continue firme.
O desejo de Deus é esse, que nós continuemos firmes. E se você ainda que não tem o Senhor Jesus como teu Messias, eu quero dizer a você que a partir de hoje comece a repensar isso e que você possa reconhecer Ele, trazer Ele para a tua vida, aceitar Ele como teu Salvador e que Ele possa salvar a tua vida, não somente aqui na terra, mudar os seus comportamentos, não somente aqui na terra para que você seja uma pessoa melhor, mas para que você herde a salvação. Então esta foi a palavra de hoje, simples, clara e objetiva, é trazer quem é o Messias. E encerrando aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 11, preste atenção, diz assim: e toda língua declara abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é para a minha glória, não é para a tua glória, mas é pela graça e pela misericórdia que nós somos salvos. É pela graça e pela misericórdia que os meus pecados, seus pecados são perdoados e que nós possa continuar vivendo de acordo com o nosso Messias e que nós possa, como Pedro, confessar todos os dias: o Senhor Jesus é o Messias que Deus enviou, que nós possamos confessar isso para nós mesmos, para a nossa vida e também para as pessoas que ainda não conhecem Ele como Messias. Amém? Então esta foi a palavra de hoje, que ela possa edificar a tua vida e gerar fruto no nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma breve oração para a gente encerrar esse vídeo. Ó soberano Deus, poderoso Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra. Senhor, aqui estou eu, aqui está esta pessoa, Senhor, vendo esse vídeo. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, esta reflexão que o Senhor veio trazer aqui hoje, meu Pai. Pai, eu quero te pedir perdão pelos pecados, pelas falhas. Senhor, esta pessoa também, meu Pai, que o Senhor possa convencer ela, meu Pai, do que ela tem que mudar. Porque nós temos que mudar ainda que estejamos bem. Nós precisamos sempre mudar algo. Então, meu Pai, nos ajude a mudar para melhor. Nos ajude, meu Pai, a ser alguém que confesse que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é Rei dos Reis, para a glória do Senhor, meu Pai. Meu Pai, que nós possa reconhecer que o Senhor veio para nos salvar, que nós possa, Senhor, se comportar como o povo salvo, para que as pessoas vejam, meu Pai, que o Senhor salva, que o Senhor cura e que o Senhor liberta. Meu Pai, se nós mudamos, se nós, meu Pai, fazemos algo, é para a tua glória. Se nós mudamos um comportamento errado, Senhor, é para que o seu nome seja glorificado através de nós. Meu Pai, que o Senhor possa continuar nos ajudando a ser o teu povo, a receber o Senhor como Messias e se comportar como povo salvo. Meu Pai, que o Senhor venha fortalecer essa pessoa cada dia mais na fé. Que o Senhor venha convencer ela, meu Pai, da justiça, do juízo. Que o Senhor venha, meu Pai, assim como o Senhor tem me ajudado. Ajude também, meu Pai, esta pessoa. Meu Pai, continue ajudando, meu Pai, a continuar esse trabalho, esta obra deste canal. Não é, Senhor, o objetivo não é eu ser conhecido ou visto, não. Mas é que o objetivo aqui, Senhor, é que a Tua palavra edifique vidas. E eu creio que esta palavra hoje edificou esta vida, edificou a minha vida. E assim, meu Pai, eu te agradeço e te louvo no nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Então esta foi a palavra. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, ricamente, que a tua felicidade brilhe como o sol e que o Senhor Jesus possa ser sempre o seu Messias. Deus te abençoe infinitamente mais e mais no nome do Senhor Jesus.